Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui em mais uma noite com o nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, toda quarta-feira, na mesma Herculano hora, 20 horas, com Dona Heloísa Pires, sempre trazendo uma obra maravilhosa do professor Herculano Pires, e hoje essa obra impressionante, excelente. Então, o mistério do ser entre a dor e a morte do querido professor Herculano Pires. Né? Vamos tocar aqui sobre 2 capítulos com Dona Heloísa, mas antes eu vou convidar a Dona Heloísa para a gente fazer aquela prece inicial, elevarmos o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita pelo dom da vida, a vida imortal, porque sabemos que a morte é um boato, o maior boato dos séculos, porque ninguém morre. Morrer é apenas dobrar a esquina. A morte não é o ponto final, é apenas o ponto e vírgula para um reinício em outra dimensão. E que felicidade sabermos disso pela doutrina espírita e compreender tudo isso através da pena de um gênio, o professor José Herculano Pires, que explora tão bem o problema do mistério da dor e da morte. Então, pedindo permissão a Deus, iniciamos nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, tudo bom, Dona Heloísa? Como vai a senhora? Tudo bem, sempre orando, pedindo auxílio para o plano espiritual. Com muita gratidão a Deus nesse planeta lindo, onde só o homem atrapalha um pouco. Mas, Dona Heloísa, parece um assunto recorrente, né? É a 3ª semana seguida no nosso programa que eu noto mais uma vez que ainda está frio aí em São Paulo, né? Verdade, verdade. Mas melhorando. Há 2 dias atrás foi um gelo terrível, mas ontem melhorou, hoje melhorando, amanhã vai melhorar mais ainda. A cada dia melhorando. A senhora diz sempre, né? Meu pai parecia um europeu, a senhora hoje está europeia, bem agasalhada aí. Adoro cachecol. A gente fica elegante, né, Dona Heloísa? Anda mais ereto. Só não pode ficar com o nariz em pé, né? A máscara abaixa o nariz. Estou brincando. Dona Heloísa, querida, a gente vai tratar do mistério do ser entre a dor e a morte, mas é impressionante, Dona Heloísa, pessoas que a gente conhece, que a senhora conhece, que eu conheço, continua esse processo na humanidade do nosso país, mas na humanidade como um todo, das desencarnações coletivas, não é, Dona Heloísa? O que pensar desse momento, Dona Heloísa, de a morte à espreita, tão de perto e acontecendo de uma forma tão voraz? O que a senhora tem a nos dizer sobre isso? No tempo e no espaço, sempre ocorreram mortes. André Luiz conta em Evolução em 2 Mundos que quando a geleia cósmica envolveu a Terra e a mônada desce, os leptócliques começaram a se manifestar, morriam em massa várias vezes. A Terra não é o fim de nenhum de nós. A Terra é uma escola que visa aprendizagem. Gripe espanhola, epidemias, guerras provocam morte. Agora, é claro que o homem trabalha e da guerra nasce um bem exatamente para a descoberta de recursos para evitar morte, para que aí a aprendizagem escolar se estenda um pouco mais. Mas a Isabel, uma senhora sábia, Isabel Salomão de Juiz de Fora, ela diz, mesmo nas epidemias, desencarna quem tem que desencarnar. Vemos velhinhos de 107 anos, uma senhora de 107 anos, está viva e forte, não tem sequer sequelas. E vemos jovens que partem, e outros que ficam com sequelas. Vi senhoras
que ficaram com queda de cabelo. Eu falei, Senhor, isso para a mulher é terrível. Então, existe todo um projeto, mas do qual o homem devia tomar parte, organizando melhor. Na realidade, alguns médicos falam em descuido, em falta de remédio preventivo. Então, é um trabalho entre o céu e a terra. Muitos estão com o bilhete de partida, outros precisariam da ajuda de hospitais mais preparados, de correrem logo. Aquele Paulo Gustavo, ele ficou 6 dias se sentindo mal. Outros ficam mais tempo. Então, é um processo, um projeto que nós só vamos entender melhor no mundo espiritual. Mas há uma aprendizagem. A morte não é o fim, a vida continua. E Herculano diz nesse livro magnífico que eu amo muito, que até no meio espírita criamos a imagem de que estamos fechados num aquário e que os capatazes de Deus nos chicoteiam para provocar nossa evolução. Pelo amor de Deus, isso é muito, muito triste. No item fatalidade do Livro dos Espíritos, está claro, fatal só nascimento e morte. Tudo mais pode ser mudado. Aí eles dizem, em relação aos problemas morais, depende da escolha do indivíduo. O indivíduo pode se entregar a excessos vários, inclusive com drogas, e aí parte antes da hora. Livre-arbítrio, mal utilizado. Mas, diz o mesmo capítulo, em relação aos problemas físicos, e muitas vezes existe um determinismo, mas não fatal, porque eu lembro da história de um médico que a filhinha estava com croup, aquilo que fecha a capacidade respiratória, e ele pensava até em matá-la para ela não sofrer. No dia seguinte, descobriram a cura para o problema, e a filhinha ficou boa. E tantas vezes vemos o desespero perante um problema ou físico ou de outra categoria que se transforma com o tempo. Então, precisamos desenvolver fé em nós mesmos, fé em Deus. Infelizmente, ainda não dá, mas no futuro dará para desenvolver fé, confiança naqueles que nos governam e que, sequer nós escolhemos mal, conseguem se governar. Mas estamos em aprendizagem, escola terra. O nascimento e a morte, diz o Livro dos Espíritos, item fatalidade, leis morais. São fatais, acontecem. Porém, mesmo assim, existem problemas que dependem do nosso controle. Por exemplo, o doutor Ivan Ferrareto, na ACD, dizia que se nos partos simples do povo mais necessitado houvesse um bom pediatra e aparelhos de oxigênio, muitas crianças não morreriam. Mas aí eu me pergunto, mas aquelas que se destinam a esses nascimentos mais complicados, ao mesmo tempo que tantos nascem em qualquer lugar, na guerra, em lugares inadequados, já não teriam vindo para desencarnarem mais cedo? São problemas que nós, no nosso atual estágio de evolução, ainda não resolvemos. Então, é necessário ter confiança em Deus, ter confiança em nós mesmos e procurar uma forma de fazermos com que hospitais que atendem à pobreza aumentem e se organizem mais. Cabe aos grandes empresários, a todos nós, exigirmos e auxiliarmos nessa transformação, sobretudo do nosso querido Brasil. O trabalho é do interexistente, dos encarnados, dos desencarnados e todos juntos. Dona Heloísa, a senhora falando aí essa questão da fatalidade, mas a gente também tem o livre-arbítrio de agir. Eu não sei como num momento como este se fala na nossa sociedade, os governos. Aí em São Paulo já teve notícia também, né,
de se ter um carnaval para o ano, né? Com a vacina do jeito que está aí, né? Pelo amor de Deus. É um absurdo. Em Portugal, estão fazendo eventos de futebol cheíssimo. Todo mundo junto, alguns sem máscara. O povo é muito criança, muito inconsequente também. E aqui no Brasil, as festas clandestinas não são só na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo. Festas com idosos. Idosos se escondem para dançar sem máscara. O que o ser humano da Terra tem? Não se desenvolveu ainda bem. Escolhe sempre o caminho da dor, da dificuldade, quando poderia escolher o do amor, da preocupação com o próximo. Se ele não liga para ele mesmo, pense nas crianças e idosos que esperam aqueles que saíram para dançar nas festas clandestinas. Porque depois aí fica difícil colocar só na conta do prefeito, do governador, quando a gente não toma as medidas já. Mas, dona Heloísa... E é só falar que Einstein falou uma coisa belíssima. O materialismo foi asfixiado pela falta de matéria. Então, é hora de não haver tanto materialismo na incompreensão do que somos, espíritos nos expressando num corpo de carne. Se a vida continua, se somos responsáveis pelo que nos acontece, como vamos nos comportar como se fôssemos irracionais? Eu quero dançar, agora eu quero viajar, agora eu quero ficar num bom hotel. Acorda! Vamos dar um tempo para que tudo melhore. Vamos dar um tempo para que os vírus sejam destruídos ou, coitadinhos, levados por outro planeta. Vamos usar um pouco mais a máscara, o distanciamento social, porque depois também pomos a culpa em todo mundo e nos esquecemos que os maiores desgovernados somos tantas vezes nós mesmos. Eu, às vezes, na rua, eu falo, outro dia eu falei, qualquer hora eu vou apanhar. Eu indo a pé até o shopping para andar um pouco lá fora, para não ficar meio tonta, que a gente, com a idade, não pode se esquecer de estimular o cérebro. Eu não aguentei. Uma senhora, ela com máscara, um menino de 15 anos sem máscara. Eu falei, minha senhora, menino, você tem que pôr a máscara. Ela falou, ele não consegue respirar direito. Eu falei, eu também não. Eu tenho idade, às vezes me falta o ar, mas é melhor faltar o ar por causa da máscara do que ficar entubado no hotel. E caminhei rápido. Falei, deixa eu voltar para o meu prédio, onde todo mundo me conhece. Caminhar só no jardim do prédio. Mas como um menino adolescente com 15 anos andando sem máscara porque se sente mal com a máscara? Então, fica em casa. É pior. Não tem sol, não desenvolve vitamina D. Há que acordar e raciocinar, porque somos indivíduos racionais. Os animais irracionais caminham levados pelo instinto, de forma quase sempre correta. Mas nós temos que utilizar nossa razão, porque não somos robôs, pensamos. Dona Heloísa, aí vamos entrar na obra O Mistério do Centro, a Dor e a Morte. Dona Heloísa, eu queria tocar aqui em 2 capítulos. A senhora tocou numa palavrinha aí que é exatamente um capítulo, né? Quando Herculano se refere à questão da morte, ele diz que a humanidade traz uma herança mitológica muito forte da coisa do castigo, e Herculano chama de forma sui generis, como só o professor Herculano o faz, né? Ele intitula Os Capatazes de Deus. Como é que a senhora analisa essa fala de Herculano sobre os capatazes de Deus? Herculano veio fazer um convite. Ele diz, os espíritas se fecham num aquário e os capatazes de Deus estão chicoteando para que evolua. Herculano diz,
Vamos quebrar o aquário. Não estamos fechados no aquário. Estamos nos projetando no universo. O nosso pensamento parte e anda por caminhos que nós nem sabemos, mas sempre ligados à qualidade dos nossos pensamentos. Pensa bem, faz prece, está seguro. Não existe capatazes. Deus é amor. Existem, como explica Kardec, anjos da guarda. Existe ao nosso lado, capítulo Anjo da Guarda, Livro dos Espíritos, e Herculano lembra sempre. Existe ao nosso lado um espírito melhor do que nós, que nos induz ao crescimento, sempre que permitimos. A nossa vontade é sempre respeitada. De onde tiramos a ideia dos capatazes de Deus? Foi exatamente como se diz da mitologia. O problema começa na incompreensão de Deus, numa natureza em desenvolvimento, no horizonte primitivo mais complexa do que agora, com vulcões, com terremotos. Nós temíamos, tendo dentro de nós a ideia de Deus, nós temíamos, mas não imaginávamos ainda um só Deus. E vendo os espíritos, que Bozano diz que já se comunicavam no horizonte primitivo, livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos, víamos espíritos sofredores e espíritos bons, tentando nos ajudar. Então, criamos a ideia de que existiam deuses bons e deuses maus, deuses vingativos, e surge a mitologia. E surgem os templos onde queríamos conquistar os favores dos deuses. E pior, surgem os sacrifícios, que começam sacrifícios pequenos, de flores, de pequenos animais, e vão não crescendo, até chegar ao sacrifício da mulher mais bonita, da criança mais linda, para depois ir também decrescendo. E hoje os espíritas, às vezes, baseados nos resíduos das encarnações percorridas, querem sacrificar-se através de, vou fazer o bem para ganhar bônus hora para me liberarem de alguns problemas. Fazer o bem é necessário, faz bem, mas não com a intenção de conquistar favores. Isso passou, Deus não precisa dos nossos sacrifícios, dos nossos favores. Devemos desenvolver a empatia com o nosso irmão. O sofrimento dele nos preocupa, como agora um grande número de espíritas, até uma amiga minha, que era toda madame, toda elegantinha, não se misturava com os mais pobres, ela resolveu, vendo tanta necessidade, que começou com o ajudante do lar, que ajuda. Olha como até a pandemia tem um lado atuante bom. Ela está trabalhando, fazendo marmita para os mais necessitados. Põe 2 máscaras, vai trabalhar lá e me manda fotos de marmitas feitas com capricho, com elegância, como cenouras arrumadinhas, a carninha arrumada. Eu penso, falei para ela, que coisa linda, parece de um hotel 5 estrelas. Nunca ela havia participado de algo assim, mas agora o sorriso se dilatou e ela está feliz. E outros também, do Centro Antônio Oliveira, meu amigo também me manda o desenho das marmitinhas. Riva em Votuporanga é um exército trabalhando pelo próximo. Então, de um mal, Deus sempre faz um bem e faz com que nossa mente se dilate na compreensão de que a fome do meu irmão é também a minha fome, que a dor do meu irmão é a minha dor também. E nesse pensamento, a nossa dor se dilui, se esvai, se transforma em pó, porque eu fico feliz em poder tornar meu irmão feliz. O mistério do ser ante a dor, a morte e a vida. Dona Heloísa, que coisa linda. Essa passagem dessa senhora. A senhora sabe, a minha casa dos humildes, a minha casa espírita, é um lar geriátrico também, um lar de vovozinhas. E eu tenho uma amiga, Zildete, vou citá-la aqui,
e dizer, ela vai rir dessa parte, ela também é uma senhora de alta sociedade, muito granfina, bonita. Ela é elegante, é bonita mesmo. Agora, é uma pessoa boníssima, ajuda as vovozinhas, tem uma colmeia, Ivone Pereira, para um trabalho para gestantes carentes. Aí eu me lembrei de Zildete, a senhora falando da sua amiga, é muito bonito. Eu me lembro de Amália Domingos Sole, aquele personagem ladrão, quando é salvo pelo padre, ele volta depois com a família constituída, ele diz aquela frase, dona Heloísa: padre, como é bom ser bom. Aí é só... Olha, descobrem, é uma hora, eu acho graça, eu falo, olha como estão descobrindo como é bom fazer o bem. A fisionomia da pessoa muda depois de fazer um atendimento para auxiliar o próximo, conversar com uma idosa, com paciência. Eu tenho uma amiga, essa eu nunca mais encontrei. Ela ficava feliz, ela diz, Heloísa, a única coisa que eu sei é pintar unha. Então, ela pegava o estojinho com esmaltes e ia cuidar das unhas das velhinhas. E disse que as velhinhas orgulhosas não queriam mexer em nada, até as unhas secarem. Não queriam nem almoçar, até a unha ficar bem sequinha. E ela mudou. Ela, que era meio depressiva, se tornou mais risonha, mais alegre. Precisamos... É o doutor Calil que fala, Roberto Calil. O bem faz bem, melhora as defesas orgânicas. Perdoar evita problemas cardíacos e outros. E ele diz... Aí o Herculano, em outro capítulo aqui, tem uma passagem até aqui impressionante, né? Ele fala que a falta de fé no processo de amadurecimento e de envelhecimento do ser humano acarreta angústia ante a morte. Aí ele cita, e o nome do capítulo é A Lagosta de Sartre. Eu queria que a senhora se referisse a isso, essa angústia e a lagosta do Sartre. Eu rio cada vez que eu lembro. Sartre materialista, não existe morreu paixão inútil. O pai diz que ele escreveu na Náusea um livro sobre viscosidade que mostra que ele devia passar por um tratamento psicanalítico. O próprio Sartre sabe disso. E a outra companheira dele, a Simone, era focada num lugar quente, vermelho e preto, que também, diz o pai, exigiria tratamento psicanalítico. O pai diz, na técnica filosófica, ele era impecável, mas os livros dele ninguém entendia. Aí, a náusea, ele escreveu um livro para explicar a náusea. E Sartre ficou a vida toda, o pai diz, a cabeça dele era um torvelinho, ele precisava se acalmar. Ao mesmo tempo que ele diz que a gente precisava do outro, ele diz, o outro é um inferno. Eu estou calmo no jardim, aparece o estrangeiro outro e me estraga o dia, me estraga a tranquilidade. E quando ele foi ficando velhinho, uma das companheiras dele, a mais firme, Simone de Beauvoir, diz que ele ficou muito angustiado. E, de repente, ele ficou tão angustiado que via atrás dele, ele saía na rua, coitado, e via uma lagosta enorme acompanhando ele. O pai diz que talvez seja a imaginação dele, que pensando que ia se transformar numa paixão inútil, em pó e esquecer tudo, tenha tentado se entusiasmar fugindo da lagosta. E eu penso, talvez seja um obsessor que assumisse aquela forma estranha, exatamente porque estava aborrecido com a vida, se bem que ele ajudava muita gente, mas também perturbou a muitos, apresentando essa ideia depressiva de que morreu, tudo acabou. Ou como diz Simone de Beauvoir, do que vale então família, amigos, poesia, música, se tudo se acaba? É um convite infeliz até para que alguns jovens desanimados, perturbados, acabem a própria vida, encontrando dificuldades incríveis no mundo espiritual.
porque eu cito mais de 10 cientistas, em geral norte-americanos, como Elizabeth Kubler-Ross, Dr. Brian, Dr. Ian Stevenson, pastores protestantes, Dr. Iben, Dr. Mary. Qualquer hora eu cito os livros também, que provam que a vida continua. O mais impressionante, além do véu do reverendo Owen, que ele conta a psicografia da mãe dele, se comunicando através de psicografia, contando da infância, como ele era criança, e depois falando no mundo espiritual onde ela vivia, exatamente nos termos que Luiz fala. Ou seja, ele pergunta para a mãe, mas existe casas? E ela diz, claro que existem, o pensamento cria casas, institutos. Então, é um livro simples e lindo. Além do véu, reverendo Owen. Dona Heloísa, aí chegou o momento de eu fazer uma revelação à senhora. Eu acho que a senhora não vai gostar do que eu vou dizer. Eu ando ouvindo muito uma versão feminina sobre a obra de Herculano. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora se importaria de eu ir atrás de uma opinião masculina sobre a obra de Herculano? Se importa não, né? Acho que a senhora... Não, fico feliz. Fica feliz. Né? Eu estava pensando, eu estou cansado de só ouvir Dona Heloísa Pires. Já. Toda Dona Heloísa sobre a obra de Herculano. Hoje a gente está na quarta-feira, né? Daqui a 2 dias, no sábado, eu convidei para uma entrevista, que nem aquela primeira que eu fiz com a senhora, uma entrevista de 1 hora. Eu convidei alguém que, vou dizer uma coisa, a senhora não vai gostar, mas eu acho que está par e passo com a senhora. Tem cabedal para falar de Herculano, não é? Olha aí esse casal que eu coloquei no plano de tela, e é alguém que adora Herculano e Dona Maria Virgínia, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que Dona Heloísa vai ficar enciumada? Deus... Não, amo. A senhora ama quem fala de Herculano, tá bom, né? Mas eu vou entrevistar um rapaz aí que né, para a senhora é um eterno menino, sabe? Eu vou entrevistar Herculano Ferraz Pires, Dona Heloísa. Meu irmão querido, meu irmão amado, meu irmão que é um príncipe espiritual, que nunca brigou com as 3 irmãs, que nunca amolava alguém, que procurava entrar e sair sempre com gentileza, numa casa cheia de mulheres, 4 tias, 3 irmãs, a mãe e uma ajudante. E o Herculaninho passou ileso, amado por todos. Nunca nos perturbou. Menino lindo. Não, e eu adorei. Do sábado passado, conversei novamente com ele, e ele é como a senhora, né? E ele disse que fica muito feliz de falar sobre o papai dele, a mamãe dele, e a gente vai tocar em Dona Virgínia também. Pois... Minha mãe merece um livro. Eu falo sempre que vou escrever, e qualquer hora eu vou começar a escrever com a caneta, que o computador mudou muito, me atrapalha. Dona Heloísa, Herculaninho me disse que até aquela obra de Herculano Mediunidade, ele escreveu instado por Dona Maria Virgínia. Ela que disse, escreve uma obra sobre mediunidade, né? Impressionante. A primeira vez que ele escreveu, deu para ela ler. Aí ela falou, está muito difícil. Ele falou, está bem, vou simplificar. Aí ele simplificou bem e deu, ela leu, ela falou. Ainda ele falou, não, agora para. Eu escrevo para quem pensa. Os dois são uma graça. Se entendiam, e na divulgação da doutrina ela sempre falava, é preciso, faça. Lembro, eu não sei se eu contei, mas merece ser contado de novo, quando ele estava lecionando, que era o sonho dele na faculdade de Araraquara, ele se formou pela USP em filosofia, fez mestrado e dava aula. Aí Bezerra de Menezes mandou uma mensagem, Herculano, seu lugar é em São Paulo. Você se desgasta e perde muito tempo nas viagens, eram viagens longas.
Aí ele foi falar para a mãe. A mãe chorou, mas aí enxugou os olhinhos e falou: Bezerra falou, é seu lugar, vamos lá. E voltaram para São Paulo. E uns anos depois, 2 ou 3 anos, ele não aguentou as viagens, largou o quê? Largou a faculdade e ficou divulgando a doutrina. Então, é um casal incrível. Viveram para a família e para a divulgação da doutrina espírita. E quando o pai desencarnou, a mãe fazia palestras no centro que ele fundou, pequeno para estudo, e falava maravilhosamente bem. Ela se colocou nos bastidores e dirigiu a paideia sozinha, deixando ainda dinheiro em caixa. Comprava papel, resolvia tudo. Olha, e por que a senhora está entrando tanto nesses assuntos? Isso aí eu vou tratar com Herculano no sábado. Para você comparar, ver que é verdade. Minha querida dona Heloísa, olha, agora eu fiz o papel da lagosta de Sartre. Tentei ser um obsessor, causando ciúme na Heloísa, mas não consigo. E com Herculaninho eu não ia causar nunca, não tem como. Nunca, não tem jeito. Herculaninho é uma barreira de amor, de alegria, de ajuda ao próximo. É um indivíduo, um espírito especial, muito querido. Aliás, meus irmãos, minha família. Minha querida, eu vou passar o link para a senhora ver ao vivo no sábado, viu? Às 20 horas. Eu quero. Se eu tiver live, eu vejo depois. Herculaninho, são 2 queridos espíritos, minha mãe, meu avô, que eu espero encontrar pela eternidade, que eles me ajudem sempre. E semana que vem vamos contar. E vocês 6 agora, viu? Vocês 6 também entraram para essa família, com todos os agregados. Não, vocês. Sexta às 20 horas. Sábado, vou escrever depois. A senhora vê a hora que quiser. Olha, e semana que vem, vou perguntar aqui o que é que achou. Vou perguntar se Herculaninho mandou bem, viu? Mandou bem. Garanto que mandou, garanto. Só a alegria do Herculaninho já vale. Alegria, bom humor. Isso aqui é a crônica do sucesso anunciado. O Herculaninho vai ser formidável. Se Deus quiser. E lá ao longe eu vejo os amores de minha vida, minha mãe e meu pai. Coisas lindas, lindas. Obrigada pela oportunidade de relembrar as coisas melhores que eu vi na Terra. Minha família, agora os filhos, netos e um bisneto. Quando eu venho falar com a senhora e falar de Herculano, parece um casamento. Porque eu botei a imagem, eu botei até uma camisa da cor da imagem. Aí Kátia chegou, o pessoal não viu. Kátia ainda agora chegou aqui para conversar comigo, dona Heloísa. Estava eu, Kátia, Herculano e dona Virgínia, tudinho de codivinho. Eu digo, Kátia, estamos aqui. Graças a Deus. Conectados. Vamos orar, muito Heloísa. Vamos orar. Olha, que felicidade. Então, vamos agradecer a Deus nesses dias que antecedem, que são a antecâmara da entrevista com Herculaninho, que a equipe espiritual do professor José Herculano Pires, que nos intui, a dona Heloísa e a mim nessa entrevista, possa nos intuir também, e que Herculaninho traga uma mensagem de alegria espiritual, de verdade, de beleza da vida e da obra do seu Pai. E na noite de hoje agradecemos a Jesus por termos tratado do tema da morte, mas sem peso, porque, ó morte, onde está teu arguilhão? A morte morreu por falta de matéria. Então, pedindo permissão a Jesus, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, tchau, bye, bye. Agora saia de cena que vai ser o Clube do Bolinha sábado. É eu e Herculaninho sozinho, viu? Capricha!
Senão eu vou pedir reforço para 6, sabe? Mas tenha certeza que vai ter um capítulo especial que eu vou falar na senhora. Isso aí é certo. Se ele falar mal da irmã, não, ele nunca falou mal de alguém. Esse menino é lindo. Você vai ver. Beijão. Até para a semana. Até, querido. Obrigada. Abraço nas 6 e nas meninas. A todos, boa noite e obrigada. Diga a Kátia que eu vou combinar um figurino com ela para a semana que vem, viu? Direi.